Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita satisfação e alegria, estamos aqui para mais um vídeo dos nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe com os seus amigos os links aqui desse canal, dos vídeos, e difunda, ajuda aqui o projeto a difundir esses conceitos para chegar no maior número de corações possíveis, pois para quem está aqui tentando transcender as coisas cotidianas do mundo, indo em busca de algo que saia um pouco da matéria, que se eleve um pouco às coisas abstratas e não só as coisas concretas do nosso dia a dia. Então, é para você esse conteúdo e divida, ajude aqui a proliferar essa mensagem que traz excelentes reflexões práticas para que nós possamos colocar nas nossas experiências, nos nossos dias, né, no nosso dia a dia. Nós já fizemos alguns estudos de outras civilizações e outras escolas iniciáticas do Egito, da Índia, e nesse ano de 24 estamos fazendo a China Antiga. Então, venha com a gente, seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que aqui nós não temos a menor pretensão de esgotar os assuntos. Estamos e temos esse entendimento, essa convicção que estamos apenas trazendo aqui a primeira camada, a primeira ali, nós estamos na superfície das interpretações desses conceitos, e isso é apenas uma degustação para que nós, cada um de nós, por nós mesmos, possamos ir atrás, estudarmos, nos debruçarmos esses conceitos e ir nos aprofundando por nossa própria conta, por nosso próprio vontade e por nossa própria livre-arbítrio. Então, aqui a pretensão é trazer apenas a ideia desses conceitos. Então, agradeço muito quem está aqui acompanhando o canal, agradeço os meus colegas que estão sempre fazendo os estudos online, fazemos aos domingos à tarde, e após os estudos, geramos o vídeo para difundir para o maior número de pessoas possíveis. Então, sem mais aqui conversa, vamos já compartilhar o estudo desse vídeo. Projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, esse ano de 24, China Antiga, sempre trazendo os nossos objetivos, muito importante para que não percamos a nossa orientação, a nossa rota, o nosso destino. E os objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, fazemos isso aos domingos à tarde, trazer os conceitos iniciáticos à nossa vivência prática. Então, cada um de nós estamos nos esforçando para aplicar isso no nosso cotidiano. E o terceiro é levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, através do nosso testemunho. Aqui é a nossa agenda de encontros. Hoje, esse vídeo se refere aos aforismas de 46 a 52 do livro Tao Te Ching, de módulo 3. Fizemos o estudo no dia 26/5. Muito bem. E aqui está a nossa agenda para o segundo semestre. Estudaremos outro livro da tradição da China, né, os Analectos. Será uma viagem bem bacana. Convido a todos para nos acompanhar, para trazer aqui aquele misticismo, um ambiente já de reflexão. Lao Tzu diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva é aquela que podes dar ao mundo, é a tua própria autotransformação. Muito bem. Estamos, então, nesse primeiro semestre, estudando o livro Tao Te Ching. Essa é a tradução que nós estamos utilizando para fazer o acompanhamento aqui dos estudos.
E já vamos estudar aqui os aforismas 46, que diz o seguinte: quando tal reina sobre a terra, usamos cavalos de corrida para puxar esterco. Quando tal se perdeu na terra, criamos cavalos de guerra nos pastos verdes. Não há pecado maior do que ter muitos desejos. Não há desgraça maior do que ser insaciável. Não há falta maior do que querer possuir. Por isso, a suficiência da suficiência é a suficiência que dura. Muito bem, então aqui já vamos de novo sempre trazer essa ideia dos, das alegorias, das metáforas. Então, eles usam muito essas metáforas, essas alegorias, e que nós precisamos adentrar para poder tirar mesmo ali todo o entendimento da palavra do Lao Tzu. Precisamos entender também o contexto histórico, o contexto social da época em que ele viveu. Então, às vezes é muito difícil nós captarmos todas as interpretações desses pensamentos, desses ensinamentos, mas o importante é a gente refletir algo, tentar trazer para os nossos dia a dia, tentar trazer para o nosso dia contemporâneo também um entendimento sobre essas passagens. Então, quando ele vem falando aqui de que o tal reina na Terra, eu sempre reflito sobre usando cavalos de corrida, né, para puxar esse termo. Então, eu tento fazer uma comparação entre esse tal que está aqui na Terra, né, que está acontecendo, é quando a gente usa algo que vai trazer frutos, né? Então, o esterco ali, na minha interpretação dessa passagem, seria aquele adubo que vai fertilizar o campo, que vai germinar a semente, que vai crescer e vai gerar fruto. Então, quando o tal está na terra, os frutos são gerados. E quando o tal se perde na terra, quer dizer, nós não estamos no equilíbrio, nós estamos fluindo a nossa energia, nós não estamos utilizando a energia de uma maneira correta, aí a gente vai pegar os cavalos de guerra, lembrando que eles são muito fortes, eles são rápidos, e vai estar nos pastos verdes. Então, uma simbologia de tirar, né, macetar, pisar, pisotear aquele lugar que está verdejante e que vai virar um campo de batalha muito, muito ruim. E na parte onde que Cláudio vem falando sobre os desejos, lembrar de novo o controle dos nossos desejos, né? Tentarmos utilizar os recursos que detemos dessas nossas experiências para a nossa própria transcendência, para a nossa própria redenção. Então, o que a gente tem que fazer é buscar esse equilíbrio no nosso desejo, controle, né? Ter apenas o suficiente, porque o suficiente vai fazer com que nós tenhamos condições de ascender ao nosso próprio espírito para entendimentos superiores ou maiores ou transcendentais. Né? Se a gente fica naquela ânsia de ter as coisas, isso, né, vai alimentando esses nossos desejos e nós vamos ficando cada vez mais apegados à matéria. Lembrando que lá na playlist do Bhagavad Gita, no ano passado, quando estudamos o Vedismo, a Índia Antiga, as tradições do Bhagavad Gita, Krishna falava muito disso, da gente se libertando dos frutos das nossas ações, quer dizer, dos nossos desejos, e se libertando dos nossos desejos. Isso é muito importante. E vemos que essa tradição chinesa também vem a remeter as nossas reflexões nesse sentido. Muito bem. Vamos então para o 47. Sem sair de casa, conhece-se o mundo. Sem olhar pela janela, vê-se o tal do céu. Quanto mais longe se vai, menos se sabe. Por isso, o sábio não precisa viajar e, no entanto, sabe tudo. Não precisa ver e, no entanto, sabe tudo. Não precisa fazer nada para fazer as coisas. Então, aqui a gente vai ver aqui que muitas, na primeira vista, assim, quando a gente vai pensar no tal, pensar nesses ensinamentos, ele parece um paradigma, né? Ele parece algo que é contraditório. Mas, quando a gente vai observando e vai adentrando nesse entendimento,
nós veremos que ele não é tão contraditório assim, que ele tem, apesar de ele colocar um contraponto, ele tem um fundamento para que nós possamos, né, transcender todas as nossas dificuldades, tentar, de alguma maneira, né, aprender com as nossas experiências, as nossas vivências, e isso ele vem fazendo muito, né? A gente sempre vai lembrar aqui, né, que o sábio, né, ele vai sair de casa, ele vai fazer as coisas, ele não precisa saber nada, né? Sem sair de casa, sem olhar muito, ele já conhece. Por quê? Porque o sábio ele já entende o nível que o nosso planeta está. Se nós formos nos basearmos nos conceitos espíritas, planeta de prova e expiações, veremos que a maioria das pessoas estão nesse nível de provas e expiações, porque nós estamos hoje, grande parte de nós, eu posso falar por mim, um espírito de terceira ordem, um espírito inferior ainda, buscando essa ascensão, né? Buscando transpassar as dificuldades para que o meu espírito ele consiga impregnar energias, emoções, sentimentos, ações que façam com que ele possa ir migrando para ser um espírito de segunda ordem, um espírito bom. Isso demora um tempo, vai demorar algum tempo. Então, precisamos nos exercitar bem para podermos transcender todas essas dificuldades que nós temos hoje e nos tornarmos espíritos melhores, espíritos bons, espíritos da segunda ordem, conforme a classificação que Kardec dá dos conceitos espíritas. Então, o sábio ele já entende isso, né? Ele já sabe que esse barco chamado planeta Terra, a maioria dos espíritos já estão nessa fase de evolução que essa compreensão traz para esse sábio, então por isso que ele não precisa fazer nada, porque ele já conhece os aspectos humanos. Muito bom. Vamos então para o 48, que diz: quem pratica o estudo aprende mais a cada dia. Quem pratica o tal diminui a cada dia. Vai diminuindo e diminuindo até finalmente chegar à não ação. Na não ação, nada fica sem ser feito. Só podemos conquistar o reino se ficarmos sempre livres da ação. Os atarefados são incapazes de conquistar o reino. Muito bem, então aqui nós vamos entender, ou pelo menos na minha interpretação aqui, que quem estuda, ele vai buscando, né, vai aprendendo, vai buscando conhecimento. Mas quem pratica, olha que legal, quem pratica vai adquirindo sabedoria. Então ele diminui o quê? Ele diminui o seu apego, ele diminui o seu desejo, ele vai diminuindo até chegar à não ação. Qual é a ideia da não ação? Lembrando sempre as tradições do Bhagavad Gita, são muito alinhadas, tradições antigas, né, das escolas iniciáticas do passado, eles são muito alinhados num aspecto de não se apegar ao fruto da ação. Então, a não ação é fazer algo não querendo para você, né? Você faz algo não pensando em você, você faz pensando naqueles que estão à nossa volta. Então, você faz sem ter nenhum tipo de desejo. Isso significa que eu estou me desapegando do desejo, que eu não estou tendo desejo. Então, é fazer o que tem que ser, o que tem que fazer sem apegar no fruto dessa nossa ação. Então, lembrando que a gente sempre vai fazendo as coisas boas para podermos, né, é, pensando no outro, para poder auxiliar o outro, sem querer que isso tenha alguma vantagem para que nós tenhamos, sei lá, tenhamos assim uma vantagem, tenhamos algum benefício com aquela ação que eu estou fazendo em benefício do outro. Então, é mais ou menos isso. O que mais aqui? Então, os atarefados, lembrando que os atarefados, né, são incapazes de conquistar o reino. Então, a gente sempre vai com a tarefa, deixando as coisas, né, para depois, vamos deixando a coisa para o futuro, porque a gente tem muita tarefa. Então, então, quando meu filho crescer, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou auxiliar lá. Nós sempre estamos postergando as coisas, deixando para o futuro, esperando algo, uma facilidade maior, um momento diferente, e vamos, né, postergando esse futuro nunca chega. Então, nós sempre temos alguma muleta para fazer as coisas, pensando, quando eu acabar de estudar, quando eu parar de trabalhar, quando meu filho crescer, sair de casa, eu ter mais calma, e a gente sempre vai postergando, 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 e esse futuro acaba nunca chegando. Então, que fique esse alerta para todos nós, para que nós
possamos fazer as coisas agora, independente da situação que nós estamos vivenciando, a fazer um pouquinho, um tijolinho, parece que aquele tijolinho é insignificante, mas ele pode fazer uma diferença, porque tijolinho, 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 se constrói um palácio. Muito bem. Então vamos aqui para o 49. O sábio não tem coração próprio. Ele faz seu coração das pessoas. Para os bons, sou bom. Para os que não são bons, também são bons. Pois a vida é bondade. Para os leais, sou leal. E leal também sou para os que não o são, pois a vida é lealdade. O sábio vive muito tranquilo no mundo e abre todo o seu coração para o mundo. Todas as pessoas olham para ele e o escutam, e o sábio as recebe como filhos seus. Então a gente vê aqui, ó, que o sábio ele não está olhando, né? Ele não tem o coração aqui. Então aquelas pessoas que têm a sabedoria, nós também podemos exercer isso em nós, né? É ver as pessoas não com os olhos da crítica, não com o raciocínio intelectual, mas sim ver as pessoas com o nosso coração. Então, o sábio vê as pessoas com o coração, né? Ele olha as pessoas mesmo que se a atitude das pessoas não estão corretas, ele é contra as atitudes da pessoa, mas ele não é contra a pessoa. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa está num processo de redenção, que nem nós todos estamos, e um dia chegaremos a um momento redimido. O sábio tem muito convicção disso. E outra coisa é que ser bom para com todos os seres. Não, Krishna falava para Arjuna, seja bom para com todos os seres vivos. E aqui Lao Tzu vem dando a mesma introdução, a mesma orientação, e vemos também na tradição cristã, amai-vos os vossos inimigos, ser bom para todos os seres, para todas as pessoas. Então, o sábio, ele é muito tranquilo, né? Ele tem essa tranquilidade, porque ele atua nos relacionamentos, né? Sem interesse. Então, as pessoas enxergam que todas as relações do sábio é desinteressado, então as pessoas acabam se abrindo mais, escutando. Então, quando nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, temos os nossos relacionamentos, observem bem, aquelas pessoas sem muito interesse, as pessoas entendem que você não tem interesse nenhum porque está ajudando, você não quer retribuição de nada, as pessoas se abrem, elas escutam, elas tornam as suas confidentes mais amigas, e isso a gente pode usar no nosso dia a dia. Muito bem, agora a gente vai para o aforisma 50. Esse 50 aqui vai trazer agora uma tradição de números, né? Uma ideia de numeral, matemático, aritmética, que nós veremos bastante também quando estudarmos a Grécia Antiga, nos sábios da Grécia Antiga, principalmente com a Pitágoras, né? Como ele colocava os números também. A ideia do número dando esse entendimento. Então, Lao Tzu fala, sair é vida. Lembrando aqui, toda palavra com um traço embaixo, grifada, é letra maiúscula, é vida, vida maior, vida espiritual, não é a vida cotidiana. Nesse aforisma, nesse capítulo, nesse verso, sair é vida, entrar é morte. 3 entre 10 são companheiros na vida. 3 entre 10 são companheiros na morte. 3 entre 10 são homens que vivem e assim caminham para o lugar da morte. Qual é a razão disso? É que eles desejam dar um sentido mais elevado às suas vidas. Vida minúscula, agora a vida cotidiana. Ele quer dar um sentido com a vida maiúscula, né? A vida transcendental. Ouvi dizer que quem sabe viver bem a vida caminha pelo mundo sem encontrar rinocerontes ou tigres. Atravessa um exército sem evitar as couraças ou as armas. O rinoceronte nada encontra em que cravar seu chifre. O tigre nada encontra onde cravar suas garras. A arma
não encontram onde gravar a lâmina. Por que é assim? Porque o sábio não tem pontos vulneráveis. Bem interessante e bem complicado esse capítulo 50, esse aforisma 50, que vai falar sobre o número. Então, a gente vai ter uma ideia aí do 10, né? Do 0 mais 1, ou do 1 e 0, 1 que volta para o 0. A gente pode pegar a referência lá da síntese, né, da evolução, da involução, a aula de síntese nas escolas de aprendizes do Evangelho, vai falar sobre esse subir, essa perfeição. A gente vê isso muito, as tradições, muito na Bíblia hebraica, no Novo Testamento, falando sobre o homem, né, velho, o homem novo, o homem material e o homem espiritual. É mais ou menos isso. Então, olha só, 3 em cada 10 dá 3, né? 3 em cada 10. Aí depois, 3 em cada 10 são companheiros. 3 em cada 10 são homem que vive. Então, 3, 3, 3, 9. E aí a gente vai falar o quê? Que esses 3 estão em cada etapa da evolução. Então, 3 em cada 10 são companheiros na vida, 3 em cada 10 são companheiros na morte, 3 em cada 10 estão vivendo. Então, vocês percebem que aqui a gente vai fazendo um tipo de uma escala, né? Um está mais transcendente, está se evoluindo mais, o outro está mais intermediário, e o outro está aqui vivendo mais na matéria. Então, são 3 etapas, 3, 3, 3, 9, que vai chegar, que a nossa meta é chegar no 10, esse 10 que é esse número da perfeição, que seria o nosso molde, o nosso guia, o nosso modelo, Jesus. Então, nós estamos a cada 3 etapas caminhando aqui para tentar chegarmos a Jesus, chegarmos nesse espírito aí de, de bondade, esse espírito, um espírito que vai levar ao nosso mundo numa transformação. Então, lentamente, a gente está, né, essa busca, né, desses 3, 3, 3 para chegar no 10 está fazendo com que o nosso planeta vá se transmutando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nós estaremos aí começando a nossa marcha de regeneração para um dia sermos esse espírito que transcende e vira de segunda ordem, espíritos bons, para depois virarmos espíritos puros, espíritos celestes. Muito bem. Perdão. Então vamos lá para o 51. Muito bom. 51 diz: o tal gera, a vida alimenta, o ambiente molda, as influências aperfeiçoam. Por isso todos os seres honram o tal e apreciam a vida. O tal é honrado, a vida é estimada, sem estímulo externo, de modo inteiramente espontâneo. Portanto, o tal gera, a vida alimenta, faz crescer, cuida, aperfeiçoa, conserva, abriga e protege. Então, aqui de novo, a gente vai falar lá sobre o número, né? O tal vai representar o 0, a vida é a mãe de todos os seres, que vai gerando aí, moldando no ambiente, né? Que ela vai formar ou vai deformar. Então, tem uma teoria muito difundida, aonde que o meio exerce influência, né, na formação das pessoas. Então, o meio está inserido um tempo atrás, né, séculos passados, tinha essa ideia de o meio influenciar as pessoas, e hoje a gente vê que isso não é tão real assim, porque muitas pessoas têm a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma educação, o mesmo meio e se transformam em pessoas diferentes. Então, vai muito das nossas escolhas, né? Então, o que a gente escolhe para a gente poder buscar essa perfeição que está dizendo aqui nesse
nesse aforisma, ou nesse verso, as influências aperfeiçoam desde quando eu escolho que eu quero ser aperfeiçoado por essas influências. É aquilo que a gente estava falando. Então, muitas vezes, colocamos culpa no meio, na realidade, é nós mesmos que estamos ainda vacilando em buscar essa perfeição. Então, nós temos que buscar o caminho do aperfeiçoamento para que a influência seja benéfica é, e nos, e nos influencia de maneira a transcendermos a ideia. Então, aqui tinha a ideia de genótipo e fenótipo, que nós discutimos lá. Fica aí para quem quiser se aprofundar nesses conceitos. Aí também discutimos lá nos nossos estudos sobre esses dois princípios. E fica a dica aí para quem gosta e queira aprofundar, tentar buscar aí esses dois entendimentos de genótipo e fenótipo, que quer dizer um pouquinho sobre o homem como um produto do meio, toda essa ideia aí de o meio influenciar na nossa formação. Muito bem. Vamos agora para o nosso último capítulo, nosso último aforisma. O mundo tem origem, que é o 52, né? O mundo tem origem, que é a mãe do mundo. Quem encontra a mãe para conhecer os seus filhos, e se volta de novo para a mãe, estará livre do perigo por toda a vida. Quem fecha a boca e cerra as suas portas não terá dificuldades por toda a vida. Quem abre a boca e quem pôr em ordem seus negócios, para esse não haverá ajuda durante toda a vida. Ver as pequenas coisas significa ter discernimento. Preservar a sabedoria é ser forte. Quando nos servimos da nossa luz para retomar a essa claridade, não nos expomos mais ao perigo, e isso dar-se o nome de manto da eternidade. Muito bem. Então, aqui nós estamos vendo aqui que vemos nesse 52 que ele vai falando sobre a união, né? União com o sagrado, então que nós possamos também fazer essa união com o sagrado e buscando essa união com o sagrado. E quanto mais a gente busca a união com o sagrado, pode ver quando a gente faz algo pensando nos outros, se une, como que fica forte, né? Então vemos alguns acontecimentos até na nossa sociedade recente, em uma região com muita dificuldade, como que as pessoas se unem em torno desse sagrado. O que é esse sagrado? Levar ajuda àqueles que estavam passando por dificuldades por causa de desordem climática. Então, todo mundo se une e a gente fica forte, né? Fica cada vez mais unido, esquece algumas diferenças. Muitas pessoas esquecem diferenças raciais, religiosas, partidárias para benefício do próprio. Então, isso une as pessoas. E quando a gente vive pensando no material, isso separa as pessoas. Então, se eu vou pensar no material, vou pensar no partido, vou pensar em mim, dentro da família, né? Se tem algum negócio na família que a gente está envolvido com coisas do mundo cotidiano, isso vai separando as pessoas. E quando a gente se une em algo que transcende a matéria, em alguma ação que vai ser beneficiada a outras pessoas, que a gente não está com interesse de ter nada, isso une as pessoas. Então, precisamos buscar essa união, né? Então, quando ele vai falar aqui que quem fecha a boca, quem encerra as portas, sempre é preservar o tesouro que há dentro de cada um de nós. E qual que é o tesouro que há dentro de cada um de nós? O tesouro mais importante que há dentro de cada um de nós é a centelha divina. Então, nós precisamos preservar essa centelha divina que existe dentro de nós para que ela possa se desenvolver, se amadurecer e dar frutos. Então, quando a gente vai fechando, né,
essas portas, fechando a nossa boca, etc., que a gente vai trazendo essa essência que existe em nós, o divino em nós, e a gente consegue colocar o divino nosso em benefício do nosso próprio, do nosso próximo, perdão, e isso faz com que nós preservemos esse divino que existe em nós, porque nós somos imagem e semelhança a Deus, então nós temos o DNA divino, a força divina, basta que a gente acesse essa força e esse DNA para auxiliar aqueles que estão à nossa volta e assim nos desapegando ao pouco da matéria, nos desapegando ao pouco dos desejos de irmos em busca desse céu, desses reinos do céu, do nirvana, do paraíso, o nome que a gente quiser falar, né, dos mundos celestes, não importa. Vamos gradativamente buscando essas regiões aonde não sentiremos mais dores, mais fome, mais medo, mais nenhum tipo de emoção que seja ao contrário do amor. Aqui eu fui pegando alguns pontos, né, que nós lemos aí dos aforismas 46 a 52. Então, é estar satisfeito, aceitar a circunstância da vida. E é uma aceitação ativa, não é, Deus quis assim, cruza o braço, Deus quis assim, não vou fazer mais nada. Não. É um entendimento da situação. Não, aconteceu isso, deve ter alguma coisa para eu aprender. Será que a divindade está querendo conversar comigo, dialogar comigo, né, nessa circunstância? E vou aprender e vou mudar, uma aceitação ativa. Buscar a sabedoria e não apenas o conhecimento. Fazer as ações sem interesse próprio, não postergar o que precisa ser feito. Então, não vamos pensar, vou deixar para quando eu tiver assim, para quando eu tiver assado. Isso é só postergação, postergação, postergação. Então, nós temos que tentarmos já fazer as coisas que tem que ser feito agora, fazer o esforço ascensional e se unir com a divindade ou com as energias abstratas transcendentais, para fazer aquele cruzamento entre a vértebra da nossa religiosidade, né, hebraica, cristã e espírita. Então, Provérbios, livro do Provérbio, versículo 1, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos. Então, aceita a palavra, esconde, guarda aqui dentro, preserve a centelha. Os provérbios já vêm falando disso. O profeta Zacarias, no livro de Zacarias, lá da Bíblia hebraica, 6, capítulo 6, versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dormirá, e será sacerdote no meu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, é a nossa união com a divindade, o transcendente. No livro, já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 28, versículo 24, alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então, aqui está falando daqueles que ouviram Jesus e aceitaram, e outros que não acreditaram nos seus ensinamentos. Paulo manda a primeira carta ao Tessalonicense, capítulo 5, verso 10. Quem morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com ele. Então, é buscar essa união com Jesus, né? Buscar essa união não é só em pensamento, é em desejo, é em sentimento e é em ação. Já na parte do Espiritismo, no livro de Kardec, A Gênese, no capítulo 3, que tem o título O Bem e o Mal, reconheçamos que na Terra não podemos esperar nenhuma alegria a não ser aquela que nasce da dor, isto é, do sentimento de edificação íntima dentro do cumprimento exato e severo dos deveres que se acham aí feitos a cada personalidade. Confiemos em Deus
e saibamos aceitar com valor moral as suas sagradas determinações. Então, é aceitar a palavra, é aceitar os desígnios do Pai. No livro Ação e Caminho, capítulo 20, que tem o título União, esse livro é psicografia de Cândido Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz: nunca digas de alguém, criatura imprestável. Essa traz de outras eras um cérebro cansado. A outra errou noutras vidas e sofre as próprias culpas. Outro quis ser fiel, mas não pôde guardar-se. Não condenes, ampare, nem firas, abençoe. Não existe ninguém fora do amor de Deus. Então, todos nós estamos envolvidos por esse amor divino, né? O nosso Pai nos ama, que é o nosso melhor, e basta nós todos acessarmos essa centelha divina dentro de nós, essa união com Deus, esse entendimento das leis e praticarmos ela, que estaremos sendo abençoados e estaremos sendo envolvidos por esse amor, porque nada existe fora do amor de Deus. O exercício prático que fizemos enquanto estávamos estudando esses aforismos foi o que estou fazendo para buscar a tranquilidade no meu íntimo. Discutimos lá no dia da reunião, fizemos aí o nosso momento de partilha, partilhamos cada um dos participantes aqui do grupo de estudo, colocou, né, o como que ele estava, aí buscando essa tranquilidade, e não vem ao caso a gente falar aqui. E o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo, o nosso próximo estudo é sobre os aforismos de 53 a 60. E também temos aqui o exercício prático. Então, você que está aí acompanhando os estudos, também fique refletindo sobre, enquanto estiver estudando, sobre os capítulos ou os aforismos de 53 a 60, quais os exemplos estou mostrando para com aqueles que convive comigo. Então, como que eu estou mostrando esses exemplos desse aprendizado, desses ensinamentos, né? Enquanto eu estiver estudando esses aforismos. E é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de todos. Que Jesus sempre possa estar conosco, abençoar os nossos esforços e que todos nós ficar na paz do Senhor bendito. Gratidão pelo auxílio, pela paciência de acompanhar aqui os estudos. Muito obrigado. Uma excelente jornada de estudo para todos nós e que possamos ficar nessa paz do Senhor bendito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.